Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na teoria geral do crime. Vamos desvendar passo a passo como o direito brasileiro define o que é e o que não é um crime. Para entender isso, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro a gente vai ver o exato momento em que um ato vira crime. Depois, vamos diferenciar crime de contravenção, que não é a mesma coisa. Aí, entramos no primeiro grande degrau, o fato típico e seus 4 elementos, para no final a gente ter a visão completa da chamada escada do crime. Vamos lá. Então, começando pelo começo, né? Qual é a fronteira que separa uma atitude, digamos, errada, de um crime de verdade com consequências legais? E aqui já vem a primeira grande questão. Pensar em cometer um crime, por acaso, já é um crime? E a resposta, que pode até surpreender, é não. O direito penal não pune pensamentos. Por mais terrível que seja a ideia, a intenção, por si só, não interessa para a lei. O que importa de verdade, o ponto de virada, é a conduta. Ou seja, o pensamento precisa sair da cabeça e se transformar numa ação, ou até numa omissão, mas tem que ser voluntária. Sem essa ação, no mundo real, simplesmente não existe crime. Certo. Antes de subir a nossa escada, a gente precisa arrumar o terreno, entender a base de tudo. E a base são os tipos de infrações penais que existem. Bom, todo ato ilegal no Brasil entra debaixo de um grande termo guarda-chuva, a infração penal. Só que dentro desse universo, nem tudo é tratado da mesma forma. Essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A infração penal é o gênero, que se divide em 2 espécies bem diferentes. De um lado, os crimes, que são mais graves, e do outro, as contravenções, que são mais leves. E essa diferença não é só um detalhe técnico, viu? Ela muda tudo na prática. Por exemplo, a tentativa de um crime pode ser punida, mas a tentativa de uma contravenção, não. A forma como o processo começa também muda. E até o local do julgamento. Crimes podem ir para a Justiça Federal, contravenções só para a estadual. Mas no fim das contas, a grande diferença mesmo está na punição. Quem decide se algo é crime ou contravenção é o legislador, e ele faz isso definindo a pena. Crimes têm penas mais duras, como reclusão e detenção. Já as contravenções levam a uma pena bem mais branda, a chamada prisão simples. Beleza. Com essa base bem entendida, a gente está pronto para dar o primeiro passo, que é, talvez, o mais importante de todos para definir um crime: o fato típico. O fato típico é como se fosse o alicerce de uma casa. Sem ele, a construção nem começa. Ele é o primeiro filtro. Se uma situação não passa por esse filtro, a gente nem continua a análise. Acabou ali. E esse primeiro passo é tão crucial que, na verdade, ele é formado por outros 4 elementos menores. E olha, todos eles, sem exceção, precisam estar presentes. Então, para um fato ser considerado típico, ele precisa ter, nessa ordem, uma conduta, que, como a gente já viu, é uma ação. Essa conduta precisa gerar um resultado e tem que existir uma ligação entre os dois, o chamado nexo causal. E, por último, tudo isso tem que se encaixar como uma luva na descrição que a lei faz de um crime. Isso é a tipicidade. Falando de novo da conduta, o ponto central é o controle, a vontade. A pessoa precisa ter domínio sobre o próprio corpo. Um ato totalmente involuntário, tipo um espasmo durante uma convulsão que acaba machucando alguém, não conta como conduta para o direito penal. Mas ok, digamos que existe a conduta e existe o resultado. É preciso provar a ligação entre eles. E aí que a gente chega no tal do nexo causal, que às vezes pode ser bem traiçoeiro. Vamos imaginar uma cena. Alguém empurra outra pessoa de um penhasco não muito alto. O empurrão é a conduta, a ação inicial que, em tese, vai causar um resultado bem ruim. Só que aí acontece algo completamente maluco e imprevisível. Antes da pessoa chegar ao chão, um raio cai do céu e a atinge, causando morte instantânea. Nesse caso, o que causou a morte? Foi o empurrão ou foi o raio? Foi o raio, né? Aquele elo de ligação, o nexo causal, foi quebrado por um evento externo. A pessoa que empurrou não pode ser responsabilizada pela morte, porque a ação dela não foi o que de fato causou o resultado. Isso nos leva ao último elemento, a tipicidade. E aqui surge outra pergunta muito interessante. O quão relevante precisa ser o ato? Por exemplo, furtar um único pacote de bolacha na prateleira do mercado. Isso é crime? Para responder isso, a gente precisa olhar para 2 lados da tipicidade.
É que a tipicidade tem duas facetas. A tipicidade formal é bem objetiva. A ação bate com o que está escrito na lei. Subtrair coisa alheia móvel? Bate. Mas aí vem a tipicidade material, que é a mais profunda. Ela pergunta: essa ação foi realmente prejudicial? Causou um dano relevante para o patrimônio da vítima? E é por causa dessa tipicidade material que existe o famoso princípio da insignificância. Ele serve justamente para isso, para evitar que o sistema de justiça perca tempo com coisas mínimas. No caso da bolacha, o ato é formalmente um furto, mas materialmente o dano é tão pequeno, tão insignificante, que o caso pode simplesmente ser arquivado. Ufa! Passamos pelo primeiro degrau, que é o mais cheio de detalhes. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a escada inteira, a imagem completa. A análise completa do crime funciona como essa escada de 3 degraus e tem que ser subida em ordem. Primeiro, o fato típico, que a gente já esgotou. Se ele existe, a gente sobe para o segundo degrau, a ilicitude. A pergunta aqui é: será que esse ato, apesar de típico, foi justificado? Legítima defesa, por exemplo? Se a resposta for não, aí sim a gente sobe para o último degrau, a culpabilidade. Aqui se analisa a pessoa. Ela tinha a capacidade mental de entender o que estava fazendo? Era esperado que ela agisse de outro jeito? Só se a gente conseguir subir os 3 degraus é que podemos dizer: ok, temos um crime. Então, essa análise toda, essa subida cuidadosa degrau por degrau, é o que separa um julgamento moral de um eu acho para uma condenação baseada na lei. Garante que a justiça seja mais técnica, mais lógica. E fica a reflexão, né? Conhecer todos esses filtros, como será que isso muda a maneira como a gente olha para uma notícia de crime na TV e depois para a decisão final de um tribunal?